Amém, queridos, graça e paz. Eu queria falar sobre a nossa cultura infeliz. A gente vive numa cultura de depressão e cada vez mais nós temos novos diagnósticos sendo acrescentados e todos nós, então, descobrimos algumas neuroses, né, algumas síndromes, e isso caracteriza a nossa cultura. Eu quero falar sobre isso e sobre o oposto disso, né? O que a Bíblia nos diz sobre felicidade, e fazer isso em alguns vídeos, começando hoje. O livro de Isaías, no capítulo 51 de Isaías, no versículo 11, a palavra de Deus diz que o povo que o Senhor libertou voltará e entrará em Jerusalém com alegria. Sua felicidade durará para sempre. Diz que eles terão alegria e júbilo, e toda tristeza e luto desaparecerá. Né? Isaías 51, 11. Há um puritano chamado William Bates, nasceu em 1625, morreu em 1699, e ele diz algo importante para nós, não é? E para a nossa cultura. Ele diz que o desejo mais essencial e ativo da natureza humana é a felicidade. Não há nada mais uniforme e inviolável, ele diz, do que a inclinação natural à felicidade. Isso me faz lembrar um filme. Eu sempre lembro o pessoal nesses vídeos que sempre você vai ouvir uns latidos de cachorro. Eu tenho 12 cachorros, eles estão sempre aqui à minha volta, lá fora, então é possível que esses barulhos entrem de fundo, não liguem, né? Como eu estava dizendo, eu estava, ao ler isso que William Bates falou, lembrando de um filme que se chama The Shawshank Redemption, e esse filme ele contém uma cena maravilhosa na qual um prisioneiro chamado Andy se tranca em uma área restrita e toca um disco com cantores de ópera italianos, né? Então uma bela música jorra pelo o sistema de alto-falante daquele presídio, e é óbvio que eles nunca ouviam música naqueles alto-falantes, ordens e, enfim, coisas duras. Mas de repente aquela música maravilhosa começou a soar depois de anos ali, né? E os guardas, os guardas olham para cima meio espantados, né? Porque que música era aquela, né? Quem estava colocando aquela música? Então, The Shawshank Redemption, aqui no Brasil o nome do filme é Um Sonho de Liberdade. Foi um filme lançado em 1994, baseado num romance que se chamava Rita Hayworth e Shawshank Redemption. É de Stephen King. É até engraçado, né? Porque normalmente Stephen King ele escreve outro tipo de livro, não é? Então o filme ele é estrelado por Tim Robbins e Morgan Freeman. E a história é mais ou menos que em Portland, Maine, né, em 1947, um banqueiro chamado Andy Dufresne, ele é condenado pelo assassinato de sua esposa e do amante dela. Nós ficamos inicialmente sem saber se ele foi condenado injustamente ou não. E sendo sentenciado a 2 prisões perpétuas, ele nunca mais vai sair da cadeia, né? E ele é condenado então a cumprir essas penas de prisão perpétua numa penitenciária estadual chamada Shawshank, não é? E lá ele fica amigo de um contrabandista que está preso há muito tempo e ainda vai ficar muitos anos na cadeia, que se chama Alice Boyd Red Reading. E ele já está meio que conformado, né, com a vida da prisão, por estar há tanto tempo,
mas ele tem umas regalias por ter bom comportamento. Então ele trabalha na biblioteca, levando livros nas celas, e ele consegue coisa para os outros presos. Então Red adquire um pequeno martelo de geólogo, né? E depois ele consegue um pôster da Rita Hayworth a pedido do Ed do Fresno, que é esse personagem que é o mais importante, né? Ele mantém um sonho desculpa, de sair, apesar de estar condenado a 2 prisões perpétuas. Ele mantém essa chama de esperança. Como eu disse, o filme é muito bom. Tem uma cena pungente que a gente estava contando, em que o Andy, por ser um grande empresário, entender tudo de finanças, o diretor do presídio começa a usar ele para fazer a contabilidade do presídio e conseguir desviar algum dinheiro. E ele, como é genial em contabilidade, finanças e mercado, ele consegue colocar esse dinheiro em bancos, enfim, lavar o dinheiro do diretor corrupto, né, do presídio. Com isso ele pode ter algumas regalias. E um dia ele está na sala do diretor, fazendo esse trabalho, e tem lá um sistema de som numa área restrita, e ele vê o disco, e ele então coloca um disco de ópera, como eu disse, cantado em italiano, com as boas óperas, e ele coloca no sistema de som de toda a penitenciária. E uma bela música então jorra pelo sistema de alto-falantes, enquanto os prisioneiros e os guardas ficam espantados. Os guardas, porque aqueles alto-falantes eram só usados para dar ordens, enfim. E os prisioneiros, porque nunca tinham escutado música a partir daqueles alto-falantes. Então esse outro prisioneiro, que é o Morgan Freeman, o Red, né, ele narra, ele está contando a história, né, no filme, e ele narra o que ele sentiu quando aquela música, aquela ópera começou a tocar. Ele diz: olha, eu não tenho ideia até hoje sobre o que aquelas 2 vozes em italiano estavam cantando, mas ele diz: eu gostaria de pensar que eles estavam cantando sobre algo tão bonito que não pode ser expresso em palavras, e que faz o teu coração doer por causa disso. E ele diz: olha, eu digo que aquelas vozes subiram mais alto e mais longe do que qualquer em um lugar cinza como aquele pudesse ou ousasse sonhar, não é? Ele diz que ouvia aquela música, aquela música envolvente, foi como se algum belo pássaro tivesse voado em nossa pequena gaiola, né, no presídio, e feito aquelas paredes se dissolverem. E ele diz então que por um breve momento até o mais duro homem preso em Shawshank se sentiu um homem livre. Então a música libertou aqueles prisioneiros, despertando neles um sentimento de uma realidade melhor e incutindo esperança de que a verdadeira beleza existe. Eu acho que isso fala muito a respeito de nós, da nossa cultura. Nós também, embora vivamos em um mundo caído, nós ousamos esperar por uma felicidade transcendente que está lá fora, em algum lugar, como aqueles homens ao ouvir aquela música em Shawshank, não é? Então a busca febril da felicidade em nossa cultura pode nos levar a acreditar que uma moda passageira, não é? A visão de mundo equivalente aos anos 60, de liberação, de amor e
etc, etc. E que isso vai se tornando menor, mas na verdade isso é contínuo na história da humanidade, em todas as culturas, em todas as épocas, até na nossa época, em que eu posso chamar que é uma cultura de depressão, né, e tristeza. Então, o desejo de felicidade não é como muitos o deturpam, filho da auto-obsessão moderna. Não é? A sede de felicidade está profundamente enraizada tanto na palavra de Deus como em cada cultura humana. E enquanto outras visões de mundo nos levam a sentar no meio das alegrias da vida, prevendo as tristezas futuras, né, vindouras, o cristianismo ele capacita seu povo a sentar no meio da tristeza desse mundo, provando a alegria vindoura. Há um desenho animado que faz uma declaração profunda sobre a felicidade. O primeiro painel mostra alunos felizes entrando em uma estação de metrô no nível da rua, né? Rindo, brincando, jogando seus chapéus para cima. São novos, né? A vida está começando e eles estão saindo do ensino médio. E o próximo painel, né? A próxima imagem mostra adultos de meia idade já, eles mesmos, saindo da estação, mas parecendo zumbis, né? Sem graça, sem alegria, sem entusiasmo. Aqueles mesmos que saíram cheios de alegria naquele dia. No início da juventude, não é? Indo começar a faculdade, etc. Um estudo indica que as crianças, por exemplo, elas riem em média 400 vezes por dia. E os adultos apenas 15. É uma discrepância enorme, né? Então, o que acontece entre a infância e a maturidade que prejudica a nossa capacidade de felicidade cada vez mais? Agostinho, né? Uma das maiores mentes da história da igreja, considerado por muitos teólogos o mais influente da história da igreja, ele escreveu há 1600 anos atrás. Ele disse: todo homem, qualquer que seja a sua condição, deseja ser feliz. Isso no século IV, não é? Então, Agostinho, ele pergunta: pois quem deseja outra coisa que não seja ser feliz? E ele continua dizendo: não há homem que não deseje isso, e cada um o deseja com tanta seriedade que ele a prefere a todas as outras coisas. Quem de fato deseja outras coisas, as deseja para esse fim, ou seja, deseja outras coisas porque deseja ser feliz. Não é? A gente pode citar muitas fontes para demonstrar que essa visão de felicidade não é uma crença restrita, mas é um consenso ao longo da história da igreja. Quase 1.300 anos depois de Agostinho, o filósofo e matemático francês Blaise Pascal, né, nasceu em 1623 e morreu em 1662, Pascal disse: todos os homens buscam a felicidade, isso sem exceção. E um contemporâneo de Pascal, o puritano Thomas Manton, 1620 e eu acho que 1677, ele disse: é tão natural que a criatura racional deseje ser feliz quanto o fogo queimar. Não é? As duas coisas são iguais, né? Tão
uma tão natural quanto a outra. Então, Thomas Manton, ele seguiu com más notícias depois disso. Ele diz: mas nós não fazemos uma escolha correta dos meios que podem nos trazer a felicidade que todos nós desejamos. E ele continua dizendo que os seres humanos escolhem meios bastante contrários à felicidade. Ou seja, eles escolhem o oposto que traria a felicidade. Outro puritano famoso, Richard Sibbes, ele ecoa esse mesmo sentimento, não é? Ele diz que a felicidade, sendo desejável por todos os homens, não é? O desejo dela é evidentemente enxertado em cada homem. E isso faz dela o centro de todas as buscas de seu coração e de todas as reviravoltas de sua vida. Já em 1639, outro puritano, Robert Crofts, ele escreve que todos os homens naturalmente desejam a felicidade. Todas as suas tramas, propósitos e esforços visam apenas esse fim, a felicidade. Já outro puritano, Thomas Boston, nasceu em 1677 e morreu em 1732. Ele disse: considere o que é o homem. Ele é uma criatura que deseja a felicidade e ele não pode deixar de desejá-la. O desejo de felicidade está entrelaçado em sua natureza e não pode ser arrancado de lá, não pode ser erradicado. É tão natural nele, para ele, desejá-lo quanto respirar. Desejar a felicidade, é o que ele está dizendo, é tão natural quanto respirar para o ser humano. Outro grande puritano, talvez o mais famoso de todos, Jonathan Edwards, ele disse que não há homem sobre a terra que não esteja fervorosamente buscando a felicidade. E ela aparece abundantemente, ele diz, pela variedade de maneiras que eles estão vigorosamente buscando. Há uma variedade enorme de buscas diferentes, mas pela mesma coisa. E Jonathan Edwards diz: eles vão torcer e girar em todos os sentidos a vida, tocar todos os instrumentos possíveis para se tornarem homens felizes. Quando a gente avança um pouco e sai da era dos puritanos, não é? Na era do grande avivamento, já, porque o Jonathan Edwards é um puritano meio já distante do que foi realmente o puritanismo. A gente pode dizer que ele é o último dos puritanos, né? Teve alguém que conviveu com ele que você vê nunca seria mencionado como um puritano, que é George Whitefield, que nasceu em 1714 e morreu em 1770 e participou do avivamento dos dois lados do Atlântico, né? Onde Jonathan Edwards participou só na Nova Inglaterra, o que hoje é os Estados Unidos. E George Whitefield, ele disse que o propósito do Evangelho é fazer os homens felizes e que não é privilégio de cada ser, o maior de todos os privilégios não seria ser exatamente feliz. Então, Whitefield perguntou a uma audiência, né, a um grupo de pessoas, e disse para elas: Jesus quer seu coração apenas para o mesmo fim que o diabo quer torná-lo infeliz? É para isso que Jesus quer o seu coração? Não, ele respondeu. Ele só quer que você creia nele para que você possa ser salvo. Isso é tudo o que o querido Salvador deseja fazer você feliz. Que você possa deixar seus pecados, sentar-se eternamente com ele e desfrutá-lo para sempre, em profunda
felicidade, começando agora, mesmo no mundo caído, e se expandindo para a eternidade. Nós podíamos continuar mencionando esses grandes homens de Deus, mas nenhum desses homens de Deus tinha um argumento contra a busca da felicidade. A mensagem deles era simplesmente que a verdadeira felicidade só poderia ser encontrada na fonte de toda a felicidade, não é? Se não entendermos o que essas figuras da história da igreja sabiam, nós vamos imaginar que temos uma escolha se queremos ou não buscar a felicidade. Mas na verdade nós não buscar a felicidade não é algo que é totalmente fora do escopo de todas as pessoas, porque buscar a felicidade é um dado, né? É uma constante universal. Então, está presente em todas as pessoas, de todas as idades, de todas as épocas, em todas as circunstâncias. Portanto, é totalmente realista, né? E contraproducente que os cristãos digam às pessoas que não devem querer ser felizes, ou você quer ser santo, mas não feliz, como se houvesse uma dicotomia entre essas coisas. Simplesmente nenhum ser humano pode evitar o desejo de ser feliz. Nenhum. Então, qualquer pastor que tenta motivar as pessoas a parar de buscar a felicidade, e qualquer pai que tenta fazer seu filho se arrepender de ser motivado pela felicidade, está travando uma batalha perdida. Ninguém jamais terá sucesso nessa batalha, e ambos, tanto o pastor quanto o pai, vão causar danos ao distanciar o evangelho da felicidade que todo mundo deseja, ou de alguma maneira separar felicidade e santidade. Então, com base nos livros que eu li, nos sermões que eu ouvi, nas conversas que tive, eu estou convencido de que muitos cristãos acreditam que o nosso desejo de felicidade nasceu de alguma maneira na queda da humanidade. Mas a questão é, e se o nosso desejo de felicidade e de todo mundo vier exatamente de Deus? E se ele ligasse seus portadores de imagem à felicidade, e os criasse para a felicidade? E esse é o propósito original, muito antes que o pecado entre no mundo, não é? Como essa perspectiva pode mudar a nossa abordagem da vida, nossa abordagem da paternidade, da igreja, do ministério, dos negócios, do entretenimento, da busca pela santificação? Agostinho, ele perguntou de maneira retórica, né? Não é uma vida feliz o que todos desejam? E há alguém que não a deseje? Então ele acrescentou uma pergunta crítica: mas onde eles adquiriram o conhecimento disso, que eles o desejavam? Onde eles descobriram da onde nasceu o anseio pela felicidade? Onde eles viram isso? Que eles amaram, não é? Porque esse mundo sempre, desde que todos nós nos lembramos, é infeliz e é mergulhado em infelicidade. Então, por que todos, sem exceção, anseiam por algo que se nunca existiu naturalmente, você normalmente não deseja o que não existe? Uma geração atrás, ninguém sentia falta da internet, ansiava pela internet, porque ela não existia. Hoje as pessoas podem pensar: eu não sei como viver sem a internet. Mas você vê, você não sente falta daquilo que você não conhece e não existe. Mas por que todo homem anseia por uma felicidade no mundo que foi sempre infeliz desde que todos nós
lembramos. Então, fica evidente que Deus não apenas, Agostinho diz, escreveu sua lei em nossos corações, como Paulo diz em Romanos 2,15. Ele escreveu um amor pela felicidade em todos os corações. Então, Blaise Pascal, que diz que todos os homens buscam a felicidade, escreveu essas palavras em sua coleção de pensamentos, né? Em seus pensamentos sobre teologia. Ele diz que o que mais essa saudade e desamparo proclama, essa saudade por felicidade, Pascal diz, senão que houve uma vez em que cada pessoa houve uma vez em cada pessoa uma verdadeira felicidade, da qual tudo o que resta agora é a impressão, o rastro, os passos, as marcas no chão, como quando alguém passa. É a única coisa que restou no mundo da felicidade. Essas marcas, essas digitais. E ele diz, nós tentamos em vão preencher isso com tudo ao nosso redor, buscando nas coisas que não estão lá a ajuda que não encontramos nas que estão lá. No entanto, ninguém pode mudar as coisas, porque esse abismo infinito só pode ser preenchido com algo que é infinito e imutável, disse Pascal. Em outras palavras, pelo próprio Deus. Só Deus é o nosso verdadeiro bem. Em outras palavras, a queda não gerou o anseio humano pela felicidade. Ela descarrilhou e desviou esse anseio. Mas esse anseio sempre esteve lá. Nós fomos criados para isso. As Escrituras retratam nossa conexão com o pecado de Adão de uma forma que transcende o tempo. Como se nós estivéssemos lá no Éden com ele. Você pode ver isso, por exemplo, em Romanos 5, de 12 a 21. Não é? Na verdade, nós estávamos nele. Ele era o cabeça federal da humanidade. Então, da mesma forma, acredito que nós herdamos de nossos ancestrais que moravam no Éden um senso de felicidade pré-outono, né? Pré-queda. Né? Isso explica por que nossos corações se recusam a se contentar com o pecado e o sofrimento e ansiamos por algo melhor. A se contentar, não que o homem não ame o pecado, mas é que o pecado nunca satisfaz esse anseio. O anseio continua, não é? Se nós fôssemos meramente produto da seleção natural e da sobrevivência dos mais aptos, não teríamos motivos para acreditar que existia qualquer felicidade antiga. Não é? Mesmo aqueles que nunca foram ensinados sobre a queda e a maldição, intuitivamente sabem que algo está errado no mundo, que algo está seriamente errado no mundo, nas pessoas e nelas mesmas. Então, por que nós desejaríamos a felicidade e sentiríamos como uma sociedade utópica deveria ser, né? Mesmo que nunca tenhamos visto uma sociedade assim, feliz, não é? E estamos nostálgicos por um Éden do qual nós só vimos essas marcas, esses indícios. Nenhum de nós esteve num mundo feliz, mas no entanto a felicidade é o que todos querem, não é? Como eu disse, você não anseia por algo que não existe. Todos os anseios têm que estar ligados a alguma realidade. Um erudito medieval, né? Anselmo de Canterbury, nasceu em 1033, morreu em 1109, não é? Um importante teólogo da história da igreja. Ele lamentou a queda da humanidade e a perda da felicidade que vem de conhecer a Deus. E Anselmo, ele diz assim: miserável sina do homem, né? Quando ele perdeu aquilo para o qual ele foi feito.
ele perdeu a bem-aventurança, né, a felicidade para a qual foi feito, e encontrou a miséria para a qual ele não foi feito. Já um famoso pregador, não é? Que nós conhecemos, né? Na verdade era bispo anglicano, né? J.C. Ryle, contemporâneo ali de Spurgeon, nasceu em 1816 e morreu em 1900. Ele escreve nesse tom também. Ele diz: felicidade é o que toda a humanidade deseja obter. O desejo por ela está profundamente plantado no coração humano. Se esse desejo está profundamente plantado em nossos corações, quem plantou? Nossa resposta a essa pergunta afetará dramaticamente a maneira como vemos o mundo, nossa cultura, a sociedade, nós mesmos. Adão e Eva queriam ser felizes antes de pecar. Eles gostaram da comida que Deus providenciou porque era doce. Eles se sentaram ao sol porque estava quente, não é? E pularam na água porque parecia refrescante. Se acreditarmos que Deus é feliz infinitamente, um tópico que nós vamos explorar nesses vídeos mais à frente, ele não nos faria com o desejo e a capacidade de sermos felizes, se ele mesmo é infinitamente feliz. Os seguidores de Cristo dizem coisas como: Deus quer que você seja santo, não feliz. Que você busque a santidade, não a felicidade. Deus não quer que você seja feliz, Ele quer que você seja santo. Mas a mensagem de que Deus não quer que sejamos felizes promove o Evangelho, promove a boa nova ou obscurece a boa nova? Quando nós separamos Deus da felicidade e separamos Deus do nosso anseio por felicidade, nós minamos completamente a cosmovisão cristã, não é? Nós também podemos dizer: pare de respirar e comer. Em vez disso, adore a Deus. As pessoas devem respirar, comer e desejar a felicidade. E podem adorar a Deus enquanto fazem isso, não é? Então, o diabo, ele dominou essa estratégia, não é? Sua mentira, desde o início, foi que Deus não se importa com o nosso bem. Essa foi a mentira para os nossos pais. A verdade é que Deus quer que busquemos nele a verdadeira felicidade, enquanto Satanás quer que busquemos imitar a santidade decorrente de nosso orgulho autocongratulatório, não é? E os fariseus, por exemplo, eles tinham um desejo apaixonado de serem santos em seus próprios termos. E a resposta de Cristo para eles é qual? Vós tendes por pai o diabo, e vossa vontade é fazer os desejos do vosso pai. João 8:44. Então Satanás odeia Deus, ele nos odeia, e ele odeia a felicidade tanto quanto odeia a santidade. E a felicidade e a santidade de Deus, e a felicidade e a santidade nossa. Ele odeia as duas coisas. Ele não está feliz e não tem felicidade para dar. Então ele distribui veneno de rato em embalagens coloridas e alegres. E o diabo não tem poder para implantar em nós o desejo de felicidade. Satanás não é sobre felicidade. Satanás é sobre pecado e miséria, que vem de buscar a felicidade onde ela não pode ser encontrada. O pecado e a miséria vêm da busca da felicidade em fontes onde ela não pode ser encontrada. Agora, quem plantou nosso desejo de felicidade é Deus,
não é? O diabo não podia fazer isso. Então, um pastor chamado John Brodus, nasceu em 1827, morreu em 1895, ele colocou essa realidade para nós, mais ou menos dessa forma. O ministro pode apelar legalmente para o desejo de felicidade e sua contrapartida negativa, o pavor da infelicidade. Aqueles filósofos que insistem que devemos sempre fazer o certo, simplesmente e apenas porque é certo, não é? O que muitas vezes é dito para nós, não são filósofos de forma alguma, pois eles são grosseiramente ignorantes da natureza humana, ele diz, ou então se entregam a meras especulações fantasiosas. A antipatia evangélica moderna, às vezes, quando pensa em santidade pela felicidade, sai pela culatra quando retrata o cristianismo como sendo contra o que as pessoas mais anseiam, que é a felicidade. Então é verdade que buscamos cronicamente a felicidade no pecado, mas o problema central não é buscar a felicidade, mas escolher o pecado em vez de Deus como sua fonte. Então, por exemplo, Anselmo, né, de Canterbury, ele escreveu o que parece tragicamente óbvio, né, há 1000 anos atrás. Ele diz: quase todo mundo que deseja felicidade tem felicidade. Não é? Era o que nós esperávamos, mas quase toda a infelicidade do mundo surge da busca incessante pela felicidade. Adão e Eva se afastaram de Deus e da felicidade por causa da sua desobediência. No entanto, há uma coisa que eles nunca perderam: o desejo de serem felizes. Ou seja, ao perder a comunhão com Deus e se afastar da felicidade, eles perderam muitas coisas, mas não perderam o desejo de serem felizes. Por que muitas pessoas são tão infelizes, então? Pascal sugeriu que quem está infeliz por não ser rei, exceto um rei deposto. Ou seja, eu, por exemplo, não sou infeliz porque eu não sou rei. Eu nunca fui rei, nunca fui da família real, nunca nem tive o sonho de ser rei. Não é? Ele está dizendo: quem pode estar feliz por não ser mais rei, exceto um rei que foi deposto. E isso é importante, porque fomos feitos para a grandeza. A superficialidade do mundo, ela é insatisfatória para nós. A superficialidade de tudo que o pecado oferece é insatisfatório para nós. Nós sentimos que a infelicidade é anormal. Como eu disse, no mundo em que nunca, quando você olhar para trás, você só vê um mundo infeliz, era para dizer que a infelicidade é normal. Mas nós sentimos que a infelicidade é anormal. E nós ansiamos por alguém que, de alguma forma, nos traga a felicidade duradoura. Não é? E é óbvio que esse alguém é Cristo, é o que Jesus veio fazer. E, de alguma forma, essa é a essência da sua obra redentora. A W. Tozer, ele disse que o homem está entediado porque ele é grande demais para ser feliz com o que o pecado está lhe dando. Como descendentes de Adão e Eva, nós herdamos sua separação de Deus e, portanto, a separação da felicidade, de toda a felicidade. Anos depois, nós mantemos uma profunda consciência de que já fomos felizes, mesmo sem nós mesmos termos sido. Mas há uma lembrança do Éden em nós da felicidade, e que nós deveríamos ser felizes, mesmo que no mundo nunca naturalmente ninguém tenha experimentado a felicidade. Nós sentimos saudade de algo que aparentemente nós não conhecemos, o que é impossível, não é? Então esse desejo irresistível de felicidade
genuína, embora às vezes doloroso, é de certa forma a graça de Deus para nós. Ansiando pela felicidade que a humanidade conheceu no Éden, nós podemos ser atraídos para a verdadeira felicidade em Cristo, não é? O verdadeiro Éden, nós poderíamos dizer, que nos é oferecido no Evangelho. Então Deus usou o meu desejo persistente de felicidade para me preparar para a mensagem do Evangelho, as boas novas de grande alegria. Em Cristo estavam exatamente a água fresca que minha alma, por exemplo, desejava, quando Deus me levou, jovem ainda, às doutrinas da graça. Então, o Evangelho é uma boa notícia apenas para aqueles que sabem que precisam dele. Se eu tivesse sido feliz sem Jesus, provavelmente eu nunca teria me voltado para ele. Mas esse estado de felicidade verdadeiro, contínuo, simplesmente não existe fora dele. Então, o que o nosso desejo por felicidade revela sobre nós, sobre mim e sobre vocês? Felizes são as poucas pessoas que conhecem o grito de alegria, não é? Como a gente viu lá em Isaías, no início, e no Salmo ele repete algo parecido, que diz que felizes são as pessoas que conhecem o grito de alegria, Jeová, eles andam na luz da tua presença. Davi diz isso no Salmo 89, verso 15. Então, vamos pensar numa explicação. Primeiro, da enorme excentricidade do homem entre os brutos. Segundo, da vasta tradição humana de alguma lembrança de felicidade antiga, diz Chesterton. E a nossa cultura, ela é mais infeliz quanto mais ela se torna uma cultura anti-Deus. Por isso nós temos essa epidemia, não é, de depressão sem fim. As pessoas continuam buscando cada vez mais felicidade, negando, não só buscando no pecado, mas numa cultura alicerçada numa negação completa de Deus. Uma cultura pós-cristã, não é? Um psicoterapeuta chamado Lynn Rosen e um palestrante motivacional chamado John Leading, eles apresentavam um programa famoso de rádio em Nova York chamado de A Busca da Felicidade. Mas o ato final desse casal, que ficou famoso dando palestras e só falando a respeito disso, foi colocar sacolas plásticas na cabeça um do outro e cometerem suicídio juntos em 2013. A polícia disse que eles se mataram lado a lado como parte de um pacto de suicídio. E nas autópsias eles descobriram que Littge, que tinha 47 anos, e Rosen, 45, eles morreram por asfixia após inalar hélio. E um porta-voz do escritório de legistas de Nova York atestou isso nesse pacto de suicídio. Então os corpos foram descobertos em um sofá na casa do casal no Brooklyn. E em notas de suicídio separadas, Littge indicou que eles estavam determinados
a morrer juntos. Já a Rosen, na nota dela, se desculpou com sua família e tentou explicar por que estavam fazendo aquilo. Mas além disso, não ficou claro porque duas pessoas que ganhavam a vida dando conselhos sobre como levar uma vida mais satisfatória decidiram abreviar a sua vida juntos, né? Um psicoterapeuta e um palestrante motivacional. Então Rosen e Littge eram especialistas em buscar a felicidade, mas eles fracassaram em alcançá-la. E esse casal trágico resume a ironia de que quanto mais anunciamos e compramos produtos, eventos e livros destinados a nos fazer felizes, mais infelizes nos tornamos. E essa é a cara da nossa cultura, não é? Em 1997, 39 membros de um culto chamado Heaven's Gate, né, liderado por um homem chamado Marshall Applewhite, eles participaram de um suicídio em massa. Eles foram ensinados que uma vez que saíssem de seus corpos terrestres, eles pousariam em uma nave espacial que estava seguindo o cometa Hale-Bopp, não é? Então, no momento de sua morte, cada membro carregava uma nota de $5 e alguns centavos. Por quê? Não é? Segundo o mestre lá deles, era para pagar um pedágio interplanetário. Não é? E todos, é até estranha a cena, assim, mórbido, né? Todos estavam de roupas pretas, iguais, e tênis Nike, não é? Deitados dos seus beliches. E a maioria de nós balança a cabeça espantada com esse tipo de credulidade, não é? Como é que eles puderam acreditar naquele líder que falou que assim eles iam encontrar a felicidade e entrar nesse pacto de suicídio, porque eles iam embarcar numa nave que seguiu o cometa? A gente pode achar isso muito estranho, não é? No entanto, nós deixamos de ver a futilidade de nossas próprias tentativas de encontrar a felicidade. Talvez não acabem assim, num suicídio em massa, não é? Mas são tão fúteis quanto. Muitas pessoas experimentam as antigas práticas de se voltar para o dinheiro, para o sexo, para o poder, para a beleza, esportes, curtir a natureza, música, arte, educação, trabalho, ou ser uma celebridade ou um influencer para encontrar a felicidade. Todas essas coisas tão fúteis quanto aquelas que a gente não consegue compreender como eles puderam acreditar. Então, como nós podemos acreditar, já que isso nunca deu o que prometeu? No final, cada um dos que buscou em todas essas coisas prova uma mentira tão grande quanto uma nave espacial na cauda de um cometa. Quem foi feliz por causa de todas essas coisas? Então, o problema para os seguidores do Heaven's Gate não era que eles confiavam demais, era que eles confiavam na pessoa errada, não é? Como quem acredita que todas essas outras coisas que eu mencionei vão trazer felicidade, confiam na pessoa errada. Como o terapeuta e o palestrante motivacional, durante anos as pessoas acreditaram neles e eles acabaram se suicidando. Então, somente Jesus era digno da tua, digno da tua e da minha confiança. Só ele poderia conceder isso nesta vida e na eternidade. A felicidade profunda e duradoura que tanto o pessoal que buscou ela se suicidando para ir para uma nave com o seu dinheiro por pedágio, seguindo o rastro do cometa que estava passando por aqui,
quanto aqueles que buscaram isso no dinheiro, na carreira, na beleza, no sexo, no poder, etc. O mesmo vale para o materialista mais superficial e o santo mais devoto. Todos nós estamos preparados para buscar a felicidade. Não é só o materialista que está buscando a felicidade ou o santo. Ambos estão lá. A questão toda não é que nós estamos buscando isso, mas em quem, como, acreditando em quem, né? Então, o filósofo grego Aristóteles, né, nasceu 384 a.C., morreu 322 a.C. Aristóteles escreveu que a felicidade, então, é algo final e autossuficiente, e é o fim da ação. Séculos depois, o filósofo francês Denis Diderot, não é? Nasceu em 1713, morreu em 1784. Ele disse essencialmente a mesma coisa, não é? Você vê 2.000 anos depois. Há apenas uma paixão, ele diz, a paixão pela felicidade. Mesmo Charles Darwin, não é? Que é um dos influentes, uma das mentes que mais influenciou nossa cultura, né? Nasceu em 1809 e morreu em 1882, e viveu ali no mesmo lugar, no mesmo momento que Charles Spurgeon, por exemplo. Então, tão conhecido como o pai da teoria da evolução, Darwin escreveu: todos os seres sencientes foram formados para desfrutar, como regra geral, a felicidade. William James, que é um filósofo e psicólogo, nasceu em 1842 e morreu já no século XX, em 1910. Ele escreve que como ganhar, como manter, como recuperar a felicidade é, de fato, para a maioria dos homens, em todos os tempos, o motivo secreto de tudo o que eles fazem e de tudo que os move. Ele diz: eles estão dispostos a suportar qualquer coisa por isso. Então a busca pela felicidade, ela transcende gênero, idade, circunstância da vida. Então a vítima do Holocausto, né, Anne Frank, ficou tão famosa por causa do seu diário. Ela nasceu em 1929 e morreu em 1945. Ela escreveu como adolescente, né, no seu diário, ela diz: todos nós vivemos com o objetivo de sermos felizes. Nossas vidas são todas diferentes e ainda assim todas iguais. Então ela estava num campo de concentração, e o que todos eles queriam lá? Ser felizes. Provavelmente os guardas do campo de concentração, provavelmente não, certamente, queriam ser felizes também, não é? Então, em um artigo de 1898, argumentando contra a religião, não é? L.K. Westburn, ele diz que há uma peregrinação mental constante em direção à Meca do coração humano, a felicidade. Ele chama a felicidade a Meca do coração humano, não é? Ele diz: todo mundo quer ser feliz e pensa e se esforça e deseja e vive para este fim. Então você vê que quantos assuntos os puritanos, os filósofos, os ateus e agnósticos concordam enfaticamente? Em quase nada, apenas nesse. Você vê que você pode pegar do ateu ao agnóstico, aos puritanos, aos pais da igreja, e todos eles concordam com o mesmo ponto. Então, um dos poucos, ou talvez o único ponto que todos eles concordem, de Darwin ao Jonathan Edwards, é o desejo inato de felicidade em nossos corações.
uma saudade de um mundo que nunca existiu em nossa memória, não é? Um mundo em que não fosse o que ele é hoje. Então, para onde nos leva o desejo de felicidade? Né? A imagem descartada, uma introdução à literatura medieval e renascentista, uma obra, acho que a última de C.S. Lewis, a obra não teológica, ele faz uma referência a um símile vivido em The Knight's Tale, que é de Chaucer, que é uma obra antiga, né, de histórias de cavaleiros, contos sobre cavaleiros, e C.S. Lewis é especialista na literatura antiga, né, inglesa, e enfim, ele usa isso para ilustrar que os seres humanos têm, ele diz, alguma noção da verdade, mesmo que a busquem de maneira errada. Então, no conto do Cavaleiro, que é, na verdade, o primeiro conto de Canterbury Tales, que é de Geoffrey Chaucer, que é um escritor de 1340, ele nasceu, morreu em 1400, e C.S. Lewis está pegando o primeiro conto de uma obra dele para falar a respeito disso. Ele foi um poeta, autor, enfim, e ficou mais conhecido por essa obra, não é? Desculpa. Ele tem sido chamado de o pai da literatura inglesa, não é? E esse primeiro conto dele até virou um filme famoso. Aqui no Brasil, o nome do filme era Coração de Cavaleiro, não é? É um filme lançado em 2001, com Heath Ledger, né, que depois fez um personagem que ficou icônico, né, como o Coringa, e depois se suicidou ainda jovem, né? E o Cavaleiro descreve a jornada humana, C.S. Lewis diz, dessa forma: todos os homens sabem que o verdadeiro bem é a felicidade, e todos os homens a buscam, mas na maioria das vezes por caminhos errados. C.S. Lewis diz, né, como baseado nesse primeiro conto dessa obra, ele diz que buscam por caminhos errados, como um bêbado que sabe que tem uma casa. O bêbado sabe que tem uma casa, saiu, bebeu, está bêbado, sabe que tem uma casa, mas não pode encontrar o caminho de casa mais por causa da bebida, não é? Então ele quer ir para casa, né? Mas ele não sabe mais, não é? Então ele diz que a raça humana, C.S. Lewis, está com saudade de casa, do Éden, que apenas 2 humanos conheceram, mas nenhum outro humano conheceu. E nós passamos nossas vidas buscando prazeres, seguindo becos sem saídas, em busca da nossa casa, em busca dessa casa que está na nossa memória. Mas como o bêbado que sabe que tem uma casa, mas não sabe onde ela é, nós vagueamos assim. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: nós sabemos intuitivamente que temos uma casa, não é? Que a felicidade devia ser o nosso estado, e então nós vagamos. O que nós não sabemos é como voltar para casa. Nossas vidas são, em grande parte, a história de muitos caminhos errados que nós tomamos na tentativa de chegar à felicidade com F, né? Uma felicidade maiúscula, que dure, que resista a tudo, chegar em casa. E
essa felicidade com F maiúsculo é o próprio Deus. Nós esperamos maior felicidade que o mundo pode oferecer. Nós sempre ansiamos por uma felicidade maior do que a vida pode oferecer. Por isso esse estado de cada vez maior infelicidade e frustração. Porque cada coisa que nós encontramos, que nós achamos que seria aquilo, nós descobrimos que não é. Aquilo só despertou em nós uma lembrança de casa, mas não é a nossa casa. E não estamos todos cansados dos ataques contínuos de que líderes religiosos, políticos, comerciais, da mídia, prometendo mais do que podem cumprir, prometendo que vai nos dar felicidade, o corpo que nós imaginamos que faria isso, a posição, o prazer, enfim. Nós temos nossas expectativas levantadas apenas para serem esmagadas uma e outra vez. Nós achamos que a felicidade final vai vir do casamento, vai vir da carreira, vai vir de termos saúde, um corpo certo. No entanto, nós continuamos a esperar por coisas melhores do que o histórico da vida sugere ser possível. Nós nunca chegamos, e o histórico da vida nunca mostra que esse lugar exista aqui. A Milne, o famoso por ser o criador do ursinho Pooh, Puff aqui no Brasil, ele nasceu em 1882, morreu em 56. E ele transmite num dos seus quadrinhos a alegria da antecipação, mas que sempre é frustrada, num diálogo de uma tirinha do ursinho Pooh. Ele diz assim: bem, disse Pooh, o que é que eu mais gosto? Então ele teve que parar para pensar no que era a coisa que ele mais gostava. E ele disse que, embora comer mel fosse uma coisa muito boa de se fazer, ele amava comer mel, ele disse que havia um momento antes de você começar a comer o mel que era melhor do que quando você comia o mel. Mas ele não sabia como se chamava isso. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que a antecipação de comer o mel era a maior sensação, mais incrível que ele sentia. Aquela hora que ele chegava no mel, ele vai comer o mel, essa antecipação era uma sensação incrível. Mas que comer o mel, apesar de ser muito delicioso, não era tão bom quanto a antecipação. Então, C.S. Lewis, ele chamou essa antecipação de Sehnsucht, que é uma palavra alemã para anseio. Então, Sehnsucht é usado para descrever um desejo por um país distante que é, pelo menos por enquanto, inalcançável. C.S. Lewis conectou o anseio em si e os antegostos dele, ou seja, os gostos imaginados, que era aquilo que o ursinho Pooh sentia, aquele anseio antes de comer o mel, e depois que comia o mel era bom, mas não tão bom quanto o anseio. Então ele conectou o anseio em si e os antegostos dele, que são os gostos imaginados, com a alegria pela qual nós ansiamos. E que sempre quando a gente prova aquilo, como o ursinho Pooh, o mel, mesmo quando é algo bom, é muito menor do que o anseio que momentos antes nós antecipávamos. Então, antes da queda, Adão e Eva, sem dúvida, previam boa comida,
mas quando eles comiam, nunca era como o ursinho Pooh. A comida entregava menos do que o anseio. Não é? Então eles podiam sentir isso, Adão e Eva, essa antecipação. Eles previam a boa comida. Mas em vez de ficar aquém das expectativas, a comida do Éden, ela tinha um sabor ainda melhor do que o anseio, do que se imaginava. Após a queda, no entanto, o oposto passou a ser verdadeiro, como o ursinho Pooh está mostrando e como o C.S. Lewis cunhou até a palavra para explicar esse anseio. Nós esperamos algo mais de comida, entretenimento e relacionamentos e inevitavelmente ficamos desapontados, porque a expectativa sempre é maior do que realmente aquilo dá, como a expectativa que o ursinho Pooh nem sabia dizer qual era o nome daquilo era maravilhosa e o meu, apesar de ser bom, estava muito aquém da expectativa. Então, embora vivamos em um mundo caído, onde mantemos as expectativas e esperanças de um mundo melhor, não é? Ou de coisas que vão nos dar esse mundo melhor, isso nunca acontece. E a W. Tozer, ele diz que o que quer que tenha sido a queda, não é? Certamente foi uma mudança brusca na relação do homem com seu Criador. E a queda destruiu a relação adequada entre criatura e Criador, na qual, sem que ele soubesse, o homem soubesse, não é? Estava a sua verdadeira felicidade. Sem essa compreensão da queda, nós não podemos apreciar o restabelecimento do Evangelho de nossa felicidade perdida. Então, foi dito que essencialmente a salvação é a restauração de uma relação correta entre o homem e o seu Criador. Um retorno ao normal da relação criador-criatura. Não é? Uma relação que não existe mais naturalmente. Então, quando eu era jovem, as histórias de fantasia atraíam o meu desejo por algo grande, maravilhoso, fora da minha experiência. Eu podia não saber, mas eu ansiava pelo Éden antes de entender que havia ou houve um Éden. Eu ansiava por Deus antes de acreditar em Deus. E quando Deus me chamou eficazmente e abriu os olhos do meu coração para ver, eu abracei o Evangelho porque ele correspondia perfeitamente ao que eu ansiava. Então eu estudei muitas cosmovisões, mas nenhuma chega perto da cosmovisão bíblica ao explicar todos os fatos da nossa existência, incluindo o nosso desejo inato, de felicidade, em todos, sem exceção. A história humana é, em grande parte, a história da busca da felicidade. As revistas e sites, eles têm editores, entre aspas, de felicidade, cujo único trabalho é criar ou encontrar artigos relacionados à felicidade. Nós temos o Google Happy Hour, e você obtém algo em torno de 100 milhões de acessos diários. E as pessoas não vão ao Happy Hour porque querem ser infelizes. Eles estão buscando a hora feliz. O mundo online está repleto de pessoas que se autodenominam gurus da felicidade, ou que oferecem 3, 5 ou 10 passos simples para a felicidade. E o mundo do humanismo secular faz isso o tempo todo. Infelizmente, a igreja também trazendo conceitos, e todo mundo fica cada vez mais deprimido. O escritor
Thomas Wolfe, um escritor famosíssimo, né? Nasceu em 1900 e morreu em 1938, viveu pouquinho. Então, após anos de busca da felicidade, ele articula sua avaliação sombria da vida, da sua curta vida, né? Thomas Wolfe diz: toda a convicção de minha vida agora repousa na crença de que a solidão, longe de ser um fenômeno raro e curioso, peculiar a mim e a alguns outros homens solitários, é na verdade o fato central e inevitável da existência humana. E aquela manhã brilhante e resplandecente, com sua promessa de novos começos, nunca mais virá sobre a terra como antes, se é que ela já existiu um dia. De uma perspectiva bíblica, a solidão descrita por Wolfe é o resultado de estar separado de Deus. Sua avaliação, a dele, é penetrante, mas não reconhece os braços abertos de Cristo. Como todos nós, Wolfe precisava desesperadamente de Jesus, mas ir até ele requer confissão e submissão, requer chamado eficaz. Não é? Você vê que os homens são bons no diagnóstico. Nós vimos filósofos, ateus, puritanos, reformadores, pais da igreja, mas não há nenhum caminho. É por isso que é totalmente inútil trazer qualquer gota de humanismo secular, e é o que a igreja tem feito. Não é de se admirar que a infelicidade, tristeza, depressão é uma epidemia no mundo e, infelizmente, na igreja. Então, sem a intervenção milagrosa de Deus, nosso padrão é escolher nossa autossuficiência imaginária sobre a dependência de Deus, que exige humildade e humilhação. E nós estamos buscando tudo no caminho oposto. Por isso, quanto maior a busca, maior a infelicidade, né? Tristeza e depressão. Então nós vamos falar outro dia sobre as escolhas que podemos fazer que nos trarão mais deleite, alegria e felicidade agora. Mas a verdade é que muitas pessoas de todos os grupos demográficos silenciosamente desistiram da esperança de encontrar a alegria. O psiquiatra Paul Meyer, ele escreve que ele já teve empresários milionários que vieram ao seu consultório. Ele diz: e me disseram que tem casas grandes, iates, condomínios, bons filhos, uma bela amante, uma esposa inocente, posições corporativas seguras no mercado e grande tendência suicida. Então eles têm tudo o que este mundo tem a oferecer. Eles esgotaram tudo, exceto uma coisa: paz interior e alegria. Eles, Paul Meyer diz, eles vêm ao meu consultório como último recurso, implorando para ajudá-los a vencer o desejo de se matar. Então, em meio a tanta desesperança, Deus oferece as boas novas de sua graça transformadora, misericórdia, amor e felicidade eterna. Ele diz: quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Né? Apocalipse 22, 17. Só um evangelho do tamanho de Deus, e a maioria dos evangelhos hoje são infinitamente menores do que Deus, não é? Porque estão misturados com o humanismo secular da nossa cultura. Mas só um evangelho do tamanho de Deus pode nos permitir encontrar verdadeira felicidade, alegria indizível e cheia de glória. Mas muitos cristãos são mesmo cínicos a respeito disso. Não é? Eles preferem uma explicação humanista secular para sua infelicidade e falta de paz e desespero até. Satanás está ciente de uma verdade que muitas vezes nós deixamos de ver.
o pecado ele sabota a felicidade. De acordo com Spurgeon, o homem não foi feito originalmente para lamentar, ele foi feito para se alegrar. E ele diz que o Jardim do Éden era o seu lugar de morada feliz. E enquanto ele continuasse em obediência a Deus, nada crescia naquele jardim que pudesse lhe causar tristeza. O apóstolo João, auxiliado por um anjo, viajou no tempo, para a nova terra. E lá ele diz que viu a água da vida clara como um cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da grande rua da cidade. E de cada lado do rio estava a árvore da vida. E ele passou a explicar como será a vida para aqueles que vivem na nova terra. Ele diz: não haverá mais maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos o servirão. Eles verão a sua face. Apocalipse 22, de 1 a 4. É assim que Deus quer que sejamos felizes. Eles verão a sua face. Ele recriará o universo, nos ressuscitará dos mortos e devolverá as maravilhas do Éden, multiplicada infinitamente. E lá nós viveremos em comunhão alegre e sem fim com Ele. Veremos a sua face. E tudo isso foi comprado e pago com o seu próprio sangue. A paz mundial e a felicidade universal parecem sonhos utópicos, mas esses sonhos não são tão absurdos, porque de acordo com a palavra de Deus, a utopia já existiu no Éden e voltará a existir. O que é absurdo é acreditar que nós somos capazes de criar essa utopia nós mesmos. E às vezes a igreja participa da tentativa da criação dessa utopia. Nós deveríamos nos deleitar, em ouvir que o futuro envolve um retorno ao paraíso, mas só porque isso fala da comunhão perfeita, da visão perfeita da face de Deus, da glória de Deus na face de Cristo. Jesus prometeu a seus discípulos que um dia haverá uma renovação de todas as coisas, que uma das versões da Bíblia diz que chama de um novo mundo, e outras traduzem como um mundo regenerado, em Mateus 19, 28. Então, assim como assumiremos nossos corpos eternos e ressuscitados, o próprio mundo será ressuscitado, a gente pode dizer assim, e também terá o seu corpo eterno. E Pedro pregou que Cristo não voltaria até o tempo para restaurar todas as coisas sobre as quais Deus falou pela boca dos seus profetas, em Atos 3, 21. Há uma tradução que diz: quando todas as coisas serão corrigidas novamente. Toda a nossa experiência na nova terra será de felicidade muito maior do que mesmo Adão e Eva jamais poderiam imaginar. Deus não anda para trás, Ele anda para frente, no seu plano maior do que o início, mesmo antes do pecado. O passado será lembrado como aquele período temporário de rebelião, quando as criaturas de Deus se afastaram dele para os redimidos, E nós celebraremos sem parar que Jesus entrou em nossa história soberanamente para nos redimir e restaurar a felicidade compartilhada de Deus ao seu povo, a felicidade eterna de Deus que Ele compartilha. Como filho de Deus, nós temos uma história de sua fidelidade no passado e a garantia de um futuro seguro que deve definir como nós vivemos agora no presente. Nós já temos, como filhos de Deus, olhos abertos para ver algo da beleza de Deus, da glória de Deus na face de Cristo, e então podemos ter alegria indizível e cheia de glória em meio a esse mundo de sofrimentos, dores e perdas. Essa perspectiva pode nos infundir com felicidade, mesmo no que de outra forma seriam os momentos mais infelizes da nossa vida. Então Paulo
Sobre isso ele fala: assim fixamos os olhos não no que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno, né? 2 Coríntios 4:18. Charles Darwin, perto do fim da sua vida, falou do que ele chamou de sua perda de felicidade. Charles Darwin, ele diz: até os 30 anos ou mais, poesia de vários tipos me deu grande prazer. E mesmo como um estudante, eu tinha um intenso prazer em Shakespeare e etc. Ele diz: antigamente as fotos me davam um prazer considerável e a música me dava um prazer muito grande. Ele está falando isso já velho, né? Então ele diz: mas agora, há muitos anos, eu não suporto ler um verso de poesia. Ultimamente eu tentei ler Shakespeare e achei tão intoleravelmente maçante que me deu náuseas. Eu também quase perdi meu gosto por fotos e por música. Conservo algum gosto por belas paisagens, mas isso não me causa o prazer requintado que me causava antes. E Darwin ele continua dizendo: minha mente parece ter se tornado uma espécie de máquina para extrair leis gerais de grandes coleções de fatos. E a perda desses gostos é uma perda de felicidade e é totalmente prejudicial ao intelecto e mais provavelmente ao caráter moral, por enfraquecer a arte, a beleza da arte, da música, da paisagem, acaba por enfraquecer a parte emocional da minha natureza. E tudo vai ficando mais escuro. Darwin pode não ter atribuído sua felicidade diminuída à sua mudança gradual na visão de mundo, mas é provável que a perspectiva cada vez mais materialista, humanista, naturalista que ele abraçou tenha gradualmente minado o seu prazer inicial em estudar a criação de Deus. Tudo ficou maçante. Resultado dessa visão de mundo e resultando em uma indiferença sem alegria. Ele disse que ele era como uma máquina analisando fatos, não é? E chegando a conclusões erradas, não é? Mas, enfim, ele era só como uma máquina processando informações agora, não é? Então, Thomas Traherne, um poeta, teólogo, né, inglês, nasceu em 1636 e morreu em 74. Ele disse que até que você possa cantar, regozijar-se e se deleitar em Deus, você nunca pode aproveitar o mundo verdadeiramente. Você vê como é o oposto do que Darwin está dizendo. Cada vez menos ele podia aproveitar o que ele aproveitou no passado. Ele cada vez mais era uma mera máquina de acumular informações. Então sim, os incrédulos podem sentir alegria limitada, não é? Mas quando conhecemos e amamos o Criador, nosso deleite sincero é ampliado em Deus e por isso ampliado naquilo que Deus faz na criação e infinitamente mais o que ele fez no Calvário, né? Então buscar a felicidade sem Deus é como buscar água sem umidade ou buscar sol sem luz. Não existe, não é? Como o próprio Deus é a felicidade que transborda em sua criação, toda tentativa de separar Deus da felicidade é inútil e desesperador. E é por isso que nossa cultura é desesperada, depressiva e suicida.
Em uma carta de 1847 para o seu pai, o autor escocês George MacDonald, né, ele escreveu sobre as barreiras que ele enfrentou ao se voltar para Cristo. Ele nasceu em 1824 e morreu em 1905. Ele diz assim: uma das minhas maiores dificuldades em consentir, em pensar em religião, era que eu achava que deveria desistir de meus belos pensamentos e meu amor pelas coisas que Deus fez. Mas acho que a felicidade que brota de todas as coisas que não são pecaminosas em si é de fato aumentada pelo Evangelho. Deus é o Deus do belo, o Evangelho, o amor do belo, e o céu, a casa do belo. A natureza, ele disse, é 10 vezes mais brilhante ao sol da justiça, diante do sol da justiça, do que quando você não está sob o sol da justiça. E meu amor pela natureza é mais intenso desde que me tornei um verdadeiro cristão. Deus não me deu tais pensamentos e depois me proibiu de apreciá-los. Ele não me deu tais visões da sua criação e depois me tirou o deleite de apreciá-la. Ele não me capacitará a levantar a voz de louvor mais profundo na beleza que eu vejo na sua criação e vejo perfeitamente no Calvário, em Cristo. Então o amor à natureza e a beleza deve de fato ser aprimorado pelo amor a Deus que os criou e que se revela neles. E como poderia ser de outra forma, não é? Eu vi alguém dizendo que morava num lugar cercado de uma beleza natural estonteante e pessoas que a amam, às vezes a adoram, não é? Amam a natureza e às vezes a adoram. E ele estava dizendo que muitas vezes ele pensava na ironia de que o estado vizinho ao dele não tem essas belezas. E tem uma porcentagem muito baixa de seguidores de Cristo do que em qualquer outro lugar do seu país. Ele estava pensando que no momento, pela graça de Deus, as pessoas podem rejeitar a Deus, mas ainda receber os benefícios de sua graça comum. É o que está acontecendo hoje, não é? É o que está acontecendo lá no país dele, incluindo um desfrute de relacionamentos amorosos. Ou seja, a pessoa está separada de Deus, mas ela ainda está experimentando luzes da beleza de Deus naquilo que ele criou. Relacionamentos amorosos, beleza natural e artística e prazer. Mas, no entanto, nós precisamos ser avisados, né? Nós vivemos com um tempo emprestado. Nós não temos direito à vida. O salário do pecado é a morte. E temos muito menos direito de ainda ter essas belezas trazendo algo bom, ainda que tênue, para nós. Relacionamentos, a natureza. Essa situação temporária vai chegar ao fim, não é? A um fim abrupto. Por exemplo, Hebreus 9, 27, 28 diz, Apocalipse 20, 11. E a Bíblia diz: e como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. É o que Hebreus diz, né? Hebreus 9, 27 em diante. E lá em Apocalipse diz: eu vi um grande trono branco
e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou nenhum lugar para eles. E eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar o que havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, de 11 em diante. Então, após o término desta vida, nós podemos ter uma de duas combinações. Uma é ter tanto Deus quanto a felicidade. E duas, não ter nem Deus nem felicidade. O que não poderemos ter é Deus sem felicidade ou felicidade sem Deus. E é sobre isso que nós queremos falar em outros vídeos a respeito disso. Não é? Infelizmente, o Evangelho abraçou tanto do humanismo secular que muitos têm uma visão totalmente distorcida do porquê a nossa sociedade é tão infeliz, anseia tanto por infelicidade e é tão depressiva. E muitos cristãos, por se distanciarem tanto do Evangelho, e do Evangelho que eles creem ter tão pouco do Evangelho e tanto do humanismo secular, estão na mesma situação que o mundo. Sentem o que precisam e com o mundo não sabem o que pode suprir isso. Preferem ter explicações humanistas seculares para a sua falta de alegria, gozo e paz, e para explicar seu desespero diante de uma vida num mundo como esse, com os mesmos recursos que esse mundo diz. E ainda tentam criar uma teologia para justificar isso. Na verdade, uma ausência de Deus verdadeiramente em suas vidas. Que Deus possa nos abençoar e nós possamos juntos olhar para isso com mais profundidade ou com mais cuidado e tempo. É o que a gente vai tentar fazer em outros momentos que vai seguir esse vídeo que nós pudemos compartilhar hoje com vocês. Amém. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor. Amém. Come